O tema de hoje é a experiência. Este tema, ele é essencial para este caminho que estamos percorrendo sobre o não julgar, o viver no aqui e agora, essa autoavaliação que a gente tem feito na leitura do livro Liberados Somos Concluídos. A experiência é uma camada que nós entraremos não como algo que poderíamos entender pela nossa mente, assim como tudo que a gente tem visto até aqui, mas é algo que vivemos no corpo. Toda a experiência, ela é vivida no corpo, por meio dos nossos sentidos e com a nossa alma. Então, eu vou fazer a leitura na íntegra sobre o que é a experiência. Vamos nos preparar para receber as informações que Bert Helling transmite neste trecho aqui. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, solta suas escápulas. Se nós não queremos entender pela mente, é importante nós trazermos o nosso corpo agora, então. Para que as palavras que chegam, elas possam ser sentidas antes de serem entendidas. Primeiro o meu corpo sente, depois eu traduzo o que está acontecendo. Então inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Preste atenção como que estão as suas vértebras, o alinhamento da sua coluna. Inspira mais uma vez pelo nariz e expira pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça, que ao expirar, quando o ar sai, você também pode imaginar um fio que alonga a sua coluna. Se for possível, mantenha os seus pés apoiados no chão. Caso você ainda esteja deitado, sente-se na cama, pelo menos. Cruze as suas pernas para que você possa estar presente e numa postura ativa. Não aquela postura submissa de quem está assistindo a vida, mas numa postura ativa para quem quer assimilar uma informação, para quem quer entender, não pela mente, mas compreender pelo corpo. Então vamos lá. Experiência.
O experienciar tem por base uma expansão, seja ela interior, do ego para o próprio corpo, para a própria alma, para o próprio pensamento, seja para além do próprio ser, em direção ao outro que nos confronta e que se estende para além de nós. Nossos órgãos dos sentidos e nossos membros possibilitam esse se estender para além do nosso corpo. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Quando a eles se junta o movimento, podemos passar as mãos em algo e agarrá-lo. E com os nossos pés, podemos nos aproximar daquilo que está longe e o sentir de perto. Assim, transferimos o exterior para dentro de nós e o interiorizamos. Ao mesmo tempo, também estamos com isso dirigindo para o exterior, tornando-nos parte dele, enquanto o modificamos, seja porque o desenvolvemos. Consideremos, por exemplo, o cultivo e cuidado de plantas e animais, seja porque o destruímos. Enquanto o destruímos, uma parte de nós também desaparece. Tal experiência pode ser descuidada, porque permanece irrefletida e, portanto, exterior. Ou pode ser atenciosa, até mesmo devota, pois apreende algo essencial daquilo lá fora. Por assim dizer, toca seu íntimo, recebendo daí uma resposta e um aviso. Estabelece com o exterior uma relação, como que de alma para alma, pela qual compreende o próprio ser e aquilo lá fora como parte de um todo maior. Dessa forma, consegue harmonizar-se com ele. Assim, o exterior se torna experiência interior, de uma maneira muito especial. Afora essa experiência exterior, há também uma experiência interior, por exemplo, de bem-estar, de dor. Também experimentamos que, independentemente do exterior, podemos imaginar algo, sonhar algo e fazer planos, criando assim, para nós, um mundo interior.
Agora, podemos transferir a ideia deste mundo interno para o mundo externo. Seja confrontando o mundo externo com as imagens, expectativas e metas do mundo interno e medindo-o de acordo com esse mundo interno, trazendo-os em harmonia, expandindo, aprofundando e enriquecendo ambos. Também aqui, no final das contas, trata-se de estar em harmonia com algo maior, uma alma maior e comum. Também aqui se trata, em última análise, da harmonia com um todo maior, com uma alma comum maior. Nesse sentido, poderíamos entender as duas últimas estrofes do 14º soneto de Rilke, da segunda parte do soneto do Orfeu, que diz o seguinte: se alguém os embalasse em sono profundo e, a elas se aninhando, adormecesse junto, amanheceria leve e distante das coisas do mundo? Ou, talvez, se ele ficasse, elas florariam em tudo, o louvar, o convertido, ora também oriundo, irmão das irmãs do vento, pelos prados de veludo. Bom, esse texto de Bert Helling, A Experiência, se nós fechássemos os olhos agora e deixasse ele ressoar dentro de nós, o que ele está dizendo aqui é que a experiência, ela só acontece dentro de uma relação. Não existe experiência isolada. A experiência é uma troca com o dentro e com o fora. O mundo externo, ele me afeta da mesma maneira que eu também afeto o mundo. E essa experiência de afetação, ela se dá por meio dos 5 sentidos, quando ele coloca visão, audição, olfato, tato, paladar. Mas ele acrescenta um 6º sentido. Para que a experiência aconteça, ele acrescenta o movimento. Então, esse movimento, por quê? Porque uma vez que eu levo os meus braços e trago para mim algo junto de mim, então eu trouxe algo do externo para junto. E aqui está uma experiência. Assim como eu também interferi no mundo ao retirar este objeto do lugar onde ele estava inserido. Ele também inclui a minha capacidade de andar até aquilo que eu desejo.
Então, o que ele está trazendo é que a experiência, verdadeira experiência, ela nos tira do centro estreito de nós mesmos ou do nosso ego e nos leva para algo. A experiência, ela nos leva para o corpo, para os sentidos, para a alma, para além de nós, como ele coloca aqui. Por isso que ele coloca logo de cara, na primeira frase do texto, o experienciar tem por base uma expansão. E como ele dá ênfase aos nossos sentidos, então nós podemos entender que os nossos sentidos, os órgãos dos sentidos, além dos braços e das pernas, como ele acrescenta, então os nossos sentidos seriam a ponte entre o mundo interno e o mundo externo. E aqui, olha que importante, se nós juntarmos o conhecimento de Bert Helling no trabalho das constelações, quando ele mostra que os nossos sentidos, eles são fundamentais para nós traduzirmos o mundo, nós podemos compreender melhor o porquê da importância de cuidarmos do nosso ciclo circadiano, que é o nosso horário de dormir, o horário de acordar. Por que é tão bacana quando nós conseguimos acordar antes do sol nascer? Isso é uma autorregulação. Nós não temos dificuldade de acordar cedo o nosso organismo. O nosso organismo, ele tem dificuldade de dormir mais cedo. Por quê? Porque hoje nós temos muitos estímulos. Na época da minha avó, ou as pessoas que ainda residem na roça, onde tem menos estímulos, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Embora nos centros urbanos, nós até podemos ter mais recursos, como a gente diz. Na cidade a gente tem mais recurso. Na roça as coisas são mais difíceis. Mas nós estamos falando sobre conquistar coisas. E aqui eu estou me referindo ao nosso ciclo circadiano. Para nossa fisiologia, esse ritmo é mais interessante. Mas sabendo disso, nós poderíamos usar recursos, mesmo no centro urbano, de tirar os excessos de estímulos noturnos para poder descansar os nossos sentidos. Por exemplo, se você acorda de manhã, você faz uma limpeza das suas papilas degustativas, da sua língua, tirando aquela seborreia da sua língua, para você poder limpar o seu paladar. E você, antes de comer qualquer coisa, antes de ingerir algum alimento, toma um copo de água morna. O que a gente está fazendo com isso?
generosamente, educadamente, você está cuidando do seu corpo ao despertá-lo com algo que é coerente com a sua natureza, que é o que eu falei ontem. Gente, quem não assistiu a live de ontem, assista, porque eu falo sobre a coerência cardiorrespiratória. Então, essa autorregulação, essa coerência que nós precisamos ter dentro de nós. Então, quando você vai limpando os seus sentidos, é como se você limpasse essa ponte do mundo externo para o mundo interno, do interno para o externo. E assim você ter experiências na vida que te tragam maior clareza, que você possa assimilar melhor, né, as informações. O que mais que a gente poderia pensar aqui? Que ele fala tanto de mundo externo e interno. Aqui ó, tem um outro ponto que ele traz também. Que essa experiência, se você não tiver uma atenção, por isso que eu parei aqui para dar alguns exemplos sobre ciclo circadiano, como você limpar os seus órgãos dos sentidos, o que você escolhe ouvir, o que você escolhe ver. Tudo isso é importante para você assimilar. Então, essa atenção, quanto mais contaminados nós estamos, mais superficial ela será. Eu vejo isso nos grupos de constelação, por exemplo. Tem muitas pessoas que elas ficam no raso, na superfície, querem conversar com o mental. Quem quer entender alguma coisa pelo mental está na superfície. E tá tudo bem. Eu só estou contando o que é a superfície. Quando eu tenho essa presença, quando os sentidos estão limpos, a sua experiência aprofunda. O que mais que nós poderíamos tirar aqui? Ele coloca outra coisa aqui também. Que o mundo interior, só o mundo interior, também é experiência. Que é quando ele coloca isso aqui, ó. Nem toda experiência vem de fora. Há também experiências internas, de dor, de bem-estar, de imaginação. O que seria isso? Quando algo do mundo externo te impacta, tem um impacto dentro de você, e você sente uma dor, isso é uma experiência. Mas quando você está com fome, não vontade de comer, tá, gente? Eu já falei um tanto aqui com vocês que tem uma diferença entre fome e vontade de comer. A vontade de comer, ela é seletiva, por isso é emocional. Ai, que vontade de tomar um sorvete. Você está selecionando algo. Isso é vontade, logo ela está ligada ao emocional, uma sensação que você quer buscar lá fora. A fome é outra coisa. Nossa, eu sinto que eu tô com fome, preciso comer alguma coisa. Então você vai para a cozinha e você prepara uma comida para você, porque você quer se nutrir. Então isso é fome.
Vou convidar vocês agora, o pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. E eu acabei de fazer a leitura do texto do livro de Bert Hellinger, Liberados Somos Concluídos, e o texto foi A Experiência. Então agora, para fecharmos a leitura, vou convidar vocês para uma prática corporal. Respira, fecha seus olhos. Vou até levantar aqui um pouquinho o volume. Se for possível, coloca os seus pés no chão. Inspira e expira no seu ritmo. Se você estiver sentado numa superfície, se você ainda estiver na cama, cruza as suas pernas. É que se você puder colocar os seus pés no chão, sentado, você consegue perceber melhor o peso do seu corpo. Respira no seu ritmo, sem precisar seguir aquilo que eu sempre oriento, né? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Não. Respira do seu jeito agora. Coloque as suas mãos sobre as suas pernas com a palma da mão virada para baixo. Só respira no seu ritmo. Não corrija a sua respiração. Não corrija a sua postura, apenas fique com você, prestando atenção no volume do seu corpo. E você vai permitindo que os seus sentidos se abram. Talvez você sinta uma sensação aí na sua pele. Talvez você sinta algo tocando o seu rosto. Você não está procurando nada. Você está apenas percebendo você, o seu volume e o mundo externo que você percebe por meio dos seus sentidos. E assim você começa a perceber o quanto que o mundo externo influencia você. Ele te toca de alguma maneira. E agora você também percebe o contrário. Você também interfere no mundo
externo. Porque o seu corpo, ele ocupa um espaço. A sua respiração, ela também interfere no meio ambiente. Você faz parte do mundo ao seu redor. Sinta agora se você pode se conectar com as duas coisas. Você interfere no externo e o externo interfere no seu interno. Você não escolhe fazer isso, você simplesmente faz isso. Eu não estou escolhendo interferir no meio ambiente. Eu simplesmente interfiro, eu querendo ou não, pelo simples fato de existir. E agora você vai usar uma frase que eu vou dizer e você percebe como que ela chega até você. Você vai dizer assim: eu sou parte. Repita essa frase: eu sou parte. Perceba se ao dizer isso seu corpo se expande. Logo, toda a experiência, ela nos leva à expansão. E agora, no seu tempo, abra seus olhos. Se você precisar, espreguiça. Abre o tecido da sua pele, músculo. Tenham um lindo e abençoado dia, uma linda sexta-feira para todos vocês, um ótimo final de semana, uma ótima experiência com a sua vida. Não sei se vocês entenderam que a frase eu sou parte é diferente de eu faço parte, porque não é sobre fazer, é sobre ser parte. Então, se por um acaso você for praticar o exercício mais vezes, não confunda o eu sou parte com eu faço parte, ok? Só estou dando aqui essa orientação, porque às vezes a gente tende a trocar os ingredientes da vida, né? Beijos, até segunda,
Olhe nos stories que na segunda-feira eu não estarei às 5 da manhã. Eu vou fazer a leitura da semana que vem, durante a semana inteira. Eu farei em horários diferentes durante o dia e não na madrugada, porque como eu vou estar viajando, então vai ser um pouquinho difícil eu me comprometer com vocês de estar às 5 horas da manhã, até pela logística dos horários. E então quando a gente sai, né, da nossa rotina, então eu preciso me adaptar ao mundo lá fora, tá bem? E na segunda-feira a leitura será sobre sentimentos. Então vocês vão precisar acompanhar nos stories para saber a hora que eu estarei. Eu sempre posto com uma certa antecedência, tá? Beijos. Até segunda.